nós vamos voltar a falar sobre os terremotos na Venezuela. Um homem que estava preso havia 8 dias sob os escombros foi felizmente resgatado com vida hoje. As imagens que a gente está vendo agora na tela mostram o momento em que os socorristas fizeram contato com Hernán Alberto Gil Flores, de 44 anos. Ele foi localizado na terça-feira, mas só hoje foi retirado, depois de 70 horas de resgate, que foi realizado por socorristas do Chile e de El Salvador. O caso aconteceu em La Guaira, a região mais atingida pelos tremores. As equipes de emergência mantiveram contato com ele, forneceram água, alimentos e medicamentos por meio de uma mangueira e uma seringa. O homem estava soterrado sob cerca de 9 metros de escombros do estacionamento de um shopping center que veio abaixo durante os tremores de terra. Olha o momento em que os socorristas aplaudem, né, na retirada deste homem. Ele trabalhava como segurança do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros informou que ele já foi transferido para uma unidade de saúde para receber atendimento médico e encontra-se em bom estado. Já se sabe que os filhos dele o esperam em casa e haja festa. Que história, né, dessas que, durante essas tragédias de terremoto, dão um leve conforto no coração, porque a gente sabe que ainda há muita gente soterrada e que se espera que consigam também, a exemplo deste segurança, sair com vida, Débora. Quando falou que os filhos esperam em casa, nossa, Imagina, eles deviam estar pensando que tinha acabado e de repente, olha lá, ele fazendo barulho, tá vendo? Batendo, fazendo barulho. É um milagre mesmo, né? Tudo muito, a janela se fechando porque o tempo é curto, né? E tanta gente que não vai poder, o pai não vai chegar, mas esse pai vai chegar e os filhos estão esperando. Que bom. Vamos chamar a nossa analista, Fernanda Manhota, porque a gente vai seguir falando da Venezuela, porque interessante, né, Manhota, essa tragédia humanitária que aconteceu, mas a Venezuela já se encontrava numa situação bastante complicada, a questão das restrições dos Estados Unidos, né? E como é que faz? Porque a Venezuela ainda está sancionada pelos Estados Unidos. Quais são os desafios, então, para quem quiser ajudar, para a recuperação do país nessa devastação diante das sanções? Boa tarde. Boa tarde, Débora e Yuri, a todos que nos acompanham aqui no 360. Olha, Débora, para quem não viu isso tão de perto, ou para quem não está tão a par disso, é bom resgatar um pouco os tipos de restrição que estão em vigor no caso da Venezuela, no que tange aos Estados Unidos, né? Então, nós temos um primeiro conjunto de restrições que são de caráter financeiro e bancário, e nesse sentido, né, diversas empresas, pessoas também e órgãos venezuelanos, eles fazem parte de uma lista que limita transações em dólares, que continuam sujeitas, né, a um órgão dos Estados Unidos que tem que fazer uma certa liberação. Os bancos internacionais, eles têm praticado o que alguns chamam de over-compliance, né, que é quando eles ficam extremamente cautelosos em fazer qualquer tipo de transação que envolva ativos ou pessoas ou empresas venezuelanas. A gente tem o acesso ao crédito internacional da Venezuela bastante prejudicado, isso só para falar nesse primeiro grupo. Quando a gente vai para o setor do petróleo, existem também restrições fundamentais. A gente sabe que o petróleo é o principal recurso econômico da Venezuela e ele, embora opera ainda parcialmente e tem que depender de licenças específicas. Então, tem empresas autorizadas e outras que não têm autorização para praticar transações nesse campo. Existem uma série de limitações envolvendo triangulação com parceiros, como, por exemplo, a China, a Rússia, e sem contar que existem autorizações de transação que foram renovadas, né, para dificultar o acesso a esse insumo na Venezuela. Além disso, a gente também tem licenciamentos obrigatórios que foram impostos pelos Estados Unidos e um monte de ativos congelados e sanções contra pessoas individuais. Eu estou dizendo tudo isso porque isso já existia antes, mas funcionava num contexto muito diferente. Era para exercer pressão política e não necessariamente, né, tinha relação com a tragédia que aconteceu. Só que essa pressão política agora, ela ganha novos contornos, né, porque ela acaba interferindo na capacidade de reconstrução
reconstrução do Estado. E aí que vem justamente a resposta da pergunta que você me fez. Quando a gente olha para esse conjunto de restrições financeiras, bancárias, do setor petrolífero, a primeira e mais óbvia consequência é o fato de que essas sanções ampliam uma vulnerabilidade já pré-existente. Então, quer dizer, o Estado venezuelano já não funcionava normalmente, já era uma economia em graves condições, né, de recuperação, restrições financeiras variadas, com queda de receitas significativas nos últimos anos e com baixa capacidade de investimento público. Então, agora, com mais essa dificuldade, né, de reconstrução e de caráter de emergência humanitária, essa condição fica ainda mais difícil. Além disso, a gente tem que destacar, do ponto de vista das contas públicas, a baixa capacidade fiscal, né, para reconstruir. Principalmente o bloqueio no setor petrolífero, desculpem, Imagina. influencia fortemente a capacidade de obter divisas da Venezuela, né? E isso no momento em que o Estado precisa de recursos adicionais para justamente financiar hospitais, moradia, infraestrutura, assistência social e por aí vai. Além disso, as sanções, elas agravam uma situação que a gente tem sublinhado muito, né, conforme acompanha essa crise, que é o custo de transação na Venezuela. A gente está falando que mesmo insumos que usualmente são isentos, como, por exemplo, alimentos, medicamentos, ajuda humanitária, essas coisas costumam entrar em categorias de exceção, né, em casos graves como esse que a gente está assistindo, a gente ainda assim é refém de processos burocráticos ligados à autorização de pagamentos e a desembaraços logísticos que países sancionados, de fato, vivem de maneira adicional. E eu diria que, para concluir, existe como decorrência de tudo isso uma preocupação muito grande sobre a capacidade de importação, porque a reconstrução inevitavelmente vai acontecer de fora para dentro, né? Quer dizer, vai precisar que sejam adquiridos máquinas, equipamentos, materiais de todo tipo, base de infraestrutura, e tudo isso tende a ser comprado no exterior. Se a gente tem um país com restrição ao sistema financeiro internacional, isso não só se torna mais lento, mas também se torna mais caro. Então, resumo da ópera, a gente tem um país que já vinha vulnerabilizado, que agora, para se recuperar economicamente, vai ter que fazer isso em caráter de resposta à emergência, e a reativação dos serviços públicos e da economia como um todo vai ser, de fato, alguma coisa bem difícil de concluir, de realizar. A ajuda humanitária é bem-vinda, tem sido enviada à Venezuela, como a gente reporta aqui sempre, mas ela não resolve os problemas estruturais. E por trás dos problemas estruturais seguem aí os objetivos políticos e as tensões geopolíticas, Débora e Yuri. Pois é, Manhota, deixa eu aproveitar que você está conosco e seguir aprofundar um pouquinho mais, talvez, né, não digo de forma precipitada, mas olhando 2 passos para frente, justamente diante de todos esses desafios e esse contexto estrutural que você nos coloca, estamos com um governo interino na Venezuela, a despeito de ser ainda o mesmo regime, apenas sem o capo, né, que era Nicolás Maduro, o capo no sentido de ser a liderança principal, que foi capturado e detido pelos norte-americanos, e a presidente ainda é considerada interina, ou pelo menos na nomenclatura interina. O quanto isso, na sua avaliação, ou o que já se é possível ter de prognósticos em relação à estabilidade do próprio regime que governa a Venezuela? Se uma tragédia deste porte, toda a comoção que ela provoca e essas dificuldades vindo à tona da forma mais dramática e cruel como uma tragédia dessa, se isso também pode abalar as próprias, com perdão do trocadilho aqui, abalar as estruturas do próprio regime político existente na Venezuela. Pois é, Yuri, essa é uma ótima pergunta e, de certa maneira, sublinha um dilema pelo qual passa a administração Delcy Rodrigues nesse momento, né? Porque, no final das contas, quando a gente olha para o que usualmente praticaria, né, o regime madurista ou mesmo o regime chavista anterior, talvez essa fosse uma oportunidade para, de alguma forma, reforçar a narrativa que vinha sendo construída de que o bloqueio ao governo e ao regime e ao povo venezuelano, de certa maneira,
agrava a crise e é responsabilidade de choques externos. Então, a ideia de que haveria um cerco imperialista e que, portanto, a Venezuela precisaria se desassociar, se afastar, se levantar contra aqueles que ameaçam a soberania nacional, eventualmente poderia funcionar como um aglutinador social, né, para criar coesão, para reforçar a capacidade, a legitimidade desse regime. Então, de certa maneira, em outros momentos, esse tipo de construção talvez viesse a ser conveniente. O problema é que, dadas as circunstâncias que se impuseram desde a captura de Maduro e o grande condomínio que se formou, para usar uma expressão da ciência política, entre Caracas, né, e Washington, quer dizer, um acordo de cavalheiros ali com o regime tendo dissidentes dentro de si, pessoas que traíram o movimento e que se acomodaram em torno de estruturas de poder colocadas da forma como elas estão, fica difícil, né, exatamente abraçar esse discurso. Então, quer dizer, as sanções são um problema real, que geram, de fato, um retardo na capacidade de resposta do governo venezuelano, mas é complicado apontar o dedo na direção do Norte, porque, afinal de contas, nesse momento, o Norte não só contribui com a ajuda humanitária, né, os Estados Unidos, como também são os fiadores da manutenção desse regime. Então, eu diria que o primeiro elemento de crise, elemento de incerteza, é como se equilibrar nessa corda bamba do ponto de vista da administração Delcy. Depois, vem do ponto de vista doméstico, interno, né, da Venezuela, a gestão das insatisfações, porque, inevitavelmente, a resposta retrasada, né, e tardia, e lenta, e muitas vezes insatisfatória que o governo vai dar, porque inevitavelmente não vai ter recursos necessários para fazer frente às necessidades, né, àquilo que se espera, vai levar à insatisfação popular, uma certa efervescência social. E aí a pergunta que não quer calar é: essa efervescência social vai ser acomodada pela administração, ou a gente vai ver acontecer a dissidência da dissidência, quer dizer, mais gente rompendo com a base governista e abrindo o flanco para eventualmente uma revolta dentro da própria base. Além disso, se houver essa racha, haveria possibilidade, né, de a oposição, que tem tido personagens locais, mas pouca capacidade de chegar às vias de fato da governança, assumir algum espaço adicional, diferente daquele que conquistou no passado? Há, nesse momento, quem acredita nessas possibilidades. Quer dizer, tanto no cenário em que Delcy Rodrigues se vê abandonada por parte da sua própria base, que pode rifá-la na tentativa de chegar ao poder e, portanto, aí haver uma dança de cadeiras dentro dessa base chavista madurista, ou existe também uma segunda possibilidade igualmente razoável de se conceber, que é o fortalecimento dessa oposição depois de um fator que, de maneira estrutural, altera o status quo e a maneira pela qual as coisas iam sendo conduzidas. O fato é que, para citar um grande poeta da nossa literatura brasileira, né, Yuri, às vezes, no caso dos Estados Unidos em relação à Venezuela, a mesma boca que te beija é aquela que te escarra. É literalmente o que está acontecendo agora.